Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Petra Talk. Meu nome é Abraão e você está na nossa casa. Fala, meu povo lindo, graça e paz. Sou Esli. Estamos aqui mais uma vez, mais uma manhã, né, preciosa na presença de Deus. E antes de mais nada, né, Brão, a gente gosta de dizer para esse povo, cara, deixa esse like aí, se inscreva no canal. Se você não é inscrito no canal ainda, né, se inscreva nesse canal. E eu creio que vai ser uma manhã abençoada no nome de Jesus. E com quem que a gente está hoje, pastor? Rapaz, pastorzão, pastor Marcos Antônio, que privilégio ter o senhor aqui, pastor. Ouvir a sua história, ouvir tudo que o senhor fez com o Senhor, ouvir o testemunho de vida pessoal, né? Um prazer receber o senhor aqui. Fique à vontade, a casa é sua. Fala, povo de Deus. É um prazer, né, estar com vocês, conhecer vocês nesse pouco tempo aí. E tem muita coisa para contar. Ah, que bom. Não sei por onde eu vou começar. E o seu testemunho de vida, como o senhor conheceu, como o senhor teve um encontro com Cristo? Então, eu vim de uma família praticamente vivendo o espiritismo, né? Minha mãe, muitos anos de candomblé, de umbanda, mais de 30 anos servindo ao espiritismo e a religiosidade espírita, né? E nós éramos todos, assim, direcionados, entregue cada um a uma entidade. Então já viu como é que o negócio era bem estreito, Quantos né? filhos ela tinha? Tinha 8 e ainda pegou mais uma 9, uma adotiva. Mas essa última, minha mãe já não incluiu ela no meio espírita. Na entrega, né? Mas os filhos assim nascidos, cada um tinha uma entidade. Então, até revelando aqui, eu já falei para algumas pessoas sabem, a minha mãe colocou assim uma entidade para cada um dos seus filhos. E eu fui entregue para uma entidade chamada Omulu, que é o pai do cemitério. Então, antes de conversão, para ter noção, o Anderson, não sei se eu comentei com ele, né? Algumas pessoas eu comento. Eu, com 16, 17 anos, andava com uma guia preta e branca. E na minha iniciação, eu passei 3 meses dentro do Roncó, do Candomblé também, morando lá por um problema espiritual que teve. Mas aí eu andava com essa guia e eu ia toda semana no cemitério acender uma vela. Então, para você ver, com 16, 17 anos, eu já estava assim, iniciado, né, no meio espírita. Minha mãe recebia, tipo assim, quase umas 18 entidades. Meu Deus do céu. Minha mãe era uma pessoa do lar e eu acreditava no espiritismo porque minha mãe, sendo do lar e não sendo usuária de cigarro ou de bebida, eu via aquela entidade usando a vida da minha mãe, não só revelando coisa, mostrando a vida dos outros, né? Algumas vezes ajudando e algumas vezes atrapalhando. Que tem entidade que pedia alguma coisa para atrapalhar e outras pediam alguma coisa para ajudar, mas nunca ajudava. Na verdade, é o toma lá, dá cá. Eles dão alguma coisa, mas já prende a alma daquela pessoa naquelas petições, né? É a forma que eles usam para adquirir seus adeptos. E eu lembro que minha mãe fumava cachimbo, minha mãe fumava charuto, minha mãe fumava cigarretes, cigarros. Minha mãe não fumava na sua pessoa normal. Minha mãe bebia vinho, minha mãe bebia moscatel, minha mãe bebia pitu, cachaça pura, direto. Minha mãe também não bebia. E a gente via ela ingerir tipo 1 litro de vinho, 1 litro de cachaça, com a entidade incorporada. E quando a entidade saía do corpo da minha mãe, porque ficava ali incorporada, eles usavam daquelas coisas ali. Minha mãe não estava bêbada. Minha mãe não tinha cheiro de cachaça. Então, a gente via assim coisas, o espiritual, o sobrenatural, pelo lado do espiritismo. Pela outra ótica. Eles existem, é real, eles conhecem cada um de nós e eles me conheciam muito.
assim como eu também os conheço muito. Então, quando eu me converti, e foi uma conversão assim interessante, eu vou contar ela aqui, eu declarei praticamente guerra no mundo espiritual. Imagino. Virou uma guerra. E até hoje eu falo que eles me conhecem e eu também os conheço. Meu Deus. Então a briga é nesse patamar. Eu lembrei daquela passagem que o cara vai expulsar o demônio. Ó, o Deus de... Em nome de Jesus aqui Sim, Paulo prega. sim. Eu conheço Paulo, conheço o Deus. Quem é você, né? É isso aí, é isso aí. Isso é uma questão que mostra a relevância de Cristo em nós, Sim. mas que também ser conhecido é se tornar um alvo, né? De maneira, todos nós Isso. somos alvo, mas cutucar a onça com vara curta, né? Como o povo diz, a gente se coloca em condições de batalha, realmente. É exatamente isso. Então, a nossa família, como ela foi assim entregue, cada uma entidade, os irmãos, né? Alguns não conseguiram vencer algumas batalhas. Alguns tiveram assim muito prejuízo Meu Deus. espiritual, familiar, e havia assim um poder muito grande de destruição nas nossas famílias. E aí minha mãe se converte, se liberta desses demônios todos e Ela foi a primeira? foi a primeira. Meu E Deus. tenta nos levar para a igreja. Mas para você ver, da minha mãe, ela se converteu em 1979. E aí a família, assim, nós, no termo geral, fomos nos converter praticamente 10 anos depois. Então já era uma luta muito grande. Minha mãe queria fazer um culto da igreja dela, com aquelas reunião familiar, né? Uhum. Marcava um culto de agradecimento, de ação de graça. A gente fugia do culto, porque a gente não queria. Mesmo a gente agradecendo a Deus, entendendo a Deus que Deus tinha tirado nossa mãe dali das mãos ali do espiritismo, nós não queríamos Jesus Cristo, porque a gente não tinha o conhecimento dessa ideia de entregar a vida para Jesus. A gente era grato a Jesus. A gente agradecia a Deus. Nossos filhos, interessante também, pastor Esli, é que todos os nossos filhos, minha mãe pegava nossos filhos, os netos, né? E dizia, vou levar para a igreja que eu vou apresentar na igreja. Então, nossos filhos eram levados para a igreja, que ela queria levar a gente, mas não conseguia. Então, ela levava os netos. Mas os filhos permaneceram praticantes do espiritismo? Não. Só um só que ficou, que ainda ele acabou se adaptando a outras religiões também padrão espírita, né? Foi para o kardecismo, foi para o Rosa Cruz, e aí virou assim uma pessoa bem esotérica, está misturado. Mas num momento difícil da vida esse irmão que está vivo ainda, 2 já faleceram, ele no momento difícil ele pede oração. Ele pede para a gente orar, ele pede para Jesus tocar na vida dele e abençoar a vida dele. A gente crê que um dia ele vai fazer essa entrega e entender que é necessário. Ele caminhou até para o espiritismo de mesa branca, porque eles também enganam e ensinam que Jesus está ali na caridade, naquelas coisas ali, o Deus Supremo. O formato é diferente. Ele enganou. Ele tirou-lhe daquelas densas trevas, mas colocou ele num lugar que está com os olhos vendados ainda. E aí é como se estivesse ainda nas trevas. Então a família ela veio do espiritismo. E aí o espiritismo ele começou a destruir os casamentos, os lares. E quando ele fez isso, começou a fazer isso na minha vida, então deixa eu até me apresentar aqui, né, direito. Né? Eu me casei com 22 anos de idade. E a minha esposa com 18 anos de idade. E eu agradeço muito a Deus pela vida da pastora Márcia Valéria, minha esposa, né? Beleza. Me deu 3 filhos, já são adultos agora, 2 estão casados, um está conosco de 22 anos, que é o Lucas Boaz, e me deu 4 netos, e esse ano nós fizemos 40 anos de casado. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou liberar aqui uma palavra profética aqui. Amém. O nosso irmão pastor Esli, já que está se falando que vamos orar para que ele case, né? Então é bom o casamento, Amém. é maravilhoso.
e faz parte da nossa vida e é um projeto de Deus. Amém. O casamento é um projeto de Deus. Eu não entendia muito isso, porque a gente tinha vindo de uma família de separados, né? Meu pai tinha se separado, eu não tive o cuidado e o ensinamento paterno, então é muito difícil para a gente. Minha mãe teve que cuidar de todo mundo, com uma pequena pensão, né? E cada um se virava nos 30. E aí, dentro disso, a gente não tinha aquele conceito muito bom de família. Uhum. E aí, me casei, fiquei apaixonado e arrumamos as nossas coisas, nos casamos, ela tinha 17 anos. O senhor ainda estava no espiritismo quando casou? Não mais no espiritismo, porque já tinha vindo progredindo a caminhada da minha mãe, e isso é muito importante. E é bom que A você influência dos pais. Né? bom que você nos escute aí, quando vai nos ouvir, é que o testemunho dentro de casa fala mais do que até uma pregação. Então, nós começamos a ver o testemunho do que Deus estava fazendo na vida da nossa mãe. Glória a Deus. Então, nós fomos nos afastando e totalmente ficamos afastados, porque não havia mais aquela ligação espiritual de minha mãe manifestar, de ter aquele convívio. Minha mãe já estava indo para se tornar mãe de santo de um terreiro. Ela tinha feito aquele cerimonial, né? Era raspada e fez o cerimonial todo. E no 7º ano que ela iria ser consagrada, como nós pastores, Ordenada lá. iria ser consagrada uma sacerdotisa, né? do candomblé, foi quando o Senhor Jesus, e já tem um plano na vida de cada um de nós, na vida das pessoas, foi quando o Senhor Jesus, dentro do terreiro, falou para minha mãe: eu não quero mais você aí. Eu tenho um chamado na tua vida e na tua família. E a minha mãe não entendeu aquela voz, né? E aí o Senhor Jesus, claramente, né? A gente fica assim, Glória a Deus. ele está vivo, ele fala ainda Ele conosco. vive. Ele continua falando, continua salvando, continua tocando, continua. E aí ele falou claramente: eu sou Jesus Cristo. Eu quero você fora daí, porque você é minha filha. E a minha mãe chega para a mãe de santo lá e explica para ela que o próprio Senhor Jesus tinha falado com ela que agora era a hora dela sair, que era para servir a Jesus Cristo. E aí a mãe de santo: não, você não pode, porque nesse ano nós estamos com o teu trabalho, está tudo pronto, que ficava um quartinho lá esperando dar o 7º ano para tirar os quartinhas, os sacrifícios, né, ficavam lá, os ossos de alguns animais ficavam lá. E a minha mãe falou assim: não, ele disse que para mim não tem mais serventia. Aí a mãe de santo falou assim: mas você vai ficar louca, eles não vão permitir, porque o espiritismo é uma coisa assim impressionante. Para quem vive sem saber que Deus é real e que Jesus Cristo é o Senhor. Eles acreditam naquilo ali que eles estão vivendo. Sim. E os anjos do mal, os espíritos, os principados e potestades, eles existem tanto que eles se manifestam, eles falam, eles se revelam para a vida dessas pessoas também. Assim como Deus se revela, como Jesus se revela, e os anjos do Senhor também se revelam para nós. Como no Velho Testamento acontecia muito. Sim. Que os anjos apareciam, que vinham a palavra do Senhor. É assim, e continua sendo. Sim. E ali a minha mãe se desliga daquilo e a gente foi se distanciando. Foi em 1979. Quando chegou em 1989, eu já estava casado, estava com a minha família, minha esposa. Eu casei em 1985. E ali em 1989, com 4 anos, eu já estava com a filha. A minha filha mais velha tem 37, que tem meus netos. E gerou um tipo de problema, como eu falei, o espiritismo, ele vem, o ladrão, né? Vem para roubar, matar e destruir. E ele começou destruindo as famílias dos meus irmãos. Começou destruindo um a um. Meu Deus. A promessa dele é essa: Ele cumpriu. se não me servir, vou destruir. E fica aqui um aviso para qualquer uma pessoa que sirva nessa religião: ele é aquele que veio para roubar,
matar e destruir. Ele não dá nada de graça. E o que ele dá de um lado, ele toma do outro lado. E ali começou a vir caçando um por um, família por família, e chegou na minha, claro, né? Enquanto não era de Jesus, ele tinha Tinha uma a brecha. acessibilidade de chegar. Era dele, né? Quando a gente não tem Jesus Cristo na nossa vida, ele tem acesso. A gente abre porta. E ali a minha família ia ser destruída, mas eu escolhi bem, muito bem, e eu agradeço muito a Deus pela minha esposa, porque ela vinha de uma família de ensinamento cristão, e dentro desse cristianismo que ela vivia com Jesus na vida dela, mesmo sem estar praticando, tem muito cristão que não pratica. Sim. Tem católico não praticante, mas também tem evangélico, Evangélico não praticante. E isso é forte. É um número crescente. Né? Porque hoje em dia, não, hoje nós temos muito desigrejado, a gente já chama de desigrejado. Pessoas que estão, que dizem que servem a Jesus, que são de Jesus, mas não precisam estar na igreja, não precisam estar na congregação. Começa assim, e nem na comunhão. E tu pergunta, como é que você está? Estou bem. Estou com Jesus. Eu sirvo a Jesus. Mas a gente sabe que nunca vai estar bem. Eles estão descobertos, e uma pessoa sem cobertura, ela é um alvo muito fácil. Muito fácil mesmo. E ela estava descoberta. E eu muito mais ainda. Mas graças a Deus ela me levou para a igreja, e eu fui com ela, a gente precisava recuperar o nosso casamento, e ali eu resisti por alguns momentos. Resisti em alguns cultos, ainda que ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia diz, né, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ontem eu até tivemos muito visitante lá na igreja, e eu falei isso para um casal. Falei, vocês não são evangélicos, então continua vindo. Porque quanto mais vocês vierem à casa do Senhor, ouvirem, o Senhor vai colocar a fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sim. E eu creio que nós temos conquistado muitas famílias porque voltaram. Voltaram, estão vindo, estão ouvindo. E eu voltei algumas vezes, e naquele dia, no dia do batismo do meu irmão, minha irmã, também com casamento destruído, ela com noivado, com casamento pronto para casar, também foi destruído. Meu Deus. Aí os dois foram para a igreja, e nessa mesma igreja batista, lá de Guadalupe, né? E eu mando aqui um abraço ao pastor Joás Gonzaga de Paula, que foi o presidente de missões mundiais, secretário de missões mundiais na época. Ele comandava as missões no mundo batista, né? E da Junta Batista, e aquilo ali nos influenciou. Então fica aqui nosso agradecimento, pastor Joás. Obrigado. E ali no dia do batismo do meu irmão, da minha irmã, a igreja estava cheia, nossa família estava lá, porque nós fomos ver o batismo. Prestigiar, né? E o Espírito Santo, ele é muito interessante. Ele é uma pessoa, e ele é aquele que guia a nossa vida. E eu estava lá, e o pastor Joás fez o apelo, quem queria entregar a vida para Jesus, e o meu irmão veio do meu lado, dando aquele suporte, né? Você não quer ir lá na frente, eu te ajudo. E eu não, e veio uma outra pessoa, um obreiro, e a gente fala não, a gente resiste, né? E levanta a sua mão, e aí na igreja batista antigamente eram aqueles bancos de madeira, né? Sim, então sim. tinha aquele beiralzinho, né? A gente garra, Segura. a gente segura. Já que é para levantar a mão, vou segurar aqui. Para não correr o risco. Isso. E a minha esposa do meu lado, né? Aí ela falou assim, vamos lá na frente? Aí eu falei, não. Aí eu falei, vou fechar os olhos, porque assim ninguém... Vão pensar que eu estou orando, né? Vou enganar todo mundo. Mas quando eu fechei os olhos, Abraão, Meu Deus. foi algo assim, o sobrenatural de Deus, ele existe. O Espírito Santo, ele, como que na minha frente, como que um anjo, na presença de Deus, ele pega na minha blusa e me dá uma sacudida e fala assim, o que você está esperando? Eu tenho te chamado. Foi assim, pastor. E ele
Eu tinha acabado de falar não para minha esposa. Mas aí quando ele falou assim, eu quero você hoje. E eu virei para ela, vamos, e eu levantei a mão. Foi algo assim, impactante. E Meu quando eu Deus. levantei a mão, ela também levantou a mão. E a minha esposa diz que eu dormi naquele dia de um jeito e acordei de outro jeito. Glória a Deus. Foi assim, algo. Nós choramos, e aí a minha outra irmã aceitou Jesus, e minha cunhada aceitou Jesus, Meu Deus. meu irmão mais velho, para você ver, foi uma festa tão grande que Isso no dia do num dia do batismo. batismo de dois irmãos, uns 5 da família, Glória a Deus. Glória a Deus. espíritas, alguns eram, meu irmão mais velho era espírita, se entregaram e foi assim, foi o mover de Deus. Naquele dia foram para mais de 30 pessoas lá na frente, porque todo mundo Uau. começou a chorar. Foi uma presença muito forte do Espírito Santo. Glória a Deus. E ali entreguei minha vida em 2 de junho de 1989. Meu Deus. Vai fazer 36 anos. E aí começou a nova vida, Aí né? A vida começou. nova. Nasci para uma nova vida, né? Para uma vida nova. E nessa caminhada, pastor, é interessante quando ocorre esse encontro verdadeiro com o Senhor. É mais do que levantar a mão. Talvez se você tivesse levantado a mão na Mais pressão do dos que- irmãos, mas o Senhor te encontrou ali e te direcionou nesse caminho. Sim. E como foi esses primeiros passos, né? Você se manteve lá e essa caminhada até o seu chamado, até a hora que ele... Agora, ó, você é meu, vamos trabalhar? Como é que foi isso? Então, bem na verdade que eu era um católico não praticante, tinha fugido daquelas catecismo, daquelas aulas e tudo, né? Não sabia nada de Deus, também não sabia nada do diabo. Sim. Sabia do espiritismo, mas não do diabo, de Satanás, aquele que quer nos destruir. Não tinha conhecimento do céu e também não tinha conhecimento do inferno. Era um livro em branco, né? Eu não tinha ideia de que esse evangelho tratava, porque a gente assistia filmes na televisão do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus, aquela história envolvente, né, que todo ano tinha a Páscoa, a gente assistia, conhecia só aquilo. E eu fui para casa e eu falei para minha esposa assim, nossa, eu senti algo muito diferente. E fui dormir. Na segunda-feira eu tinha que trabalhar, né? Claro, né? Mas os irmãos da igreja, e eu amo a Igreja Batista, fica aqui também outro carinho muito especial. Amo a Igreja Batista, o tipo de trabalho que a Igreja Batista proporciona, foi o que me formou para ser um bom cristão, um cristão alicerçado, fortalecido, que não me fez sair, desviar em nenhum momento da minha vida. Glória a Deus. Eu acredito que foi a primeira base de formação que eu tive, que foi essa base na Igreja Batista, tradicional ainda. E ali eu tinha que tomar decisão, porque ele falou assim, quarta-feira tem culto de oração. Agora, tu é crente, tem que vir. Mas olha só, isso foi domingo. Na sexta e no sábado, eu gostava de farrear, de beber, bebia muito. Eu gostava de pegar meu carro 10, 11 horas da noite e ia para os pega, racha de carro. Caramba. Eu gostava de fazer isso. Eu gostava muito de carro, eu tinha assim paixão por isso. Só vivia envolvido em todos esses lugares onde tinha muita gente envolvida para o bem e para o mal. Tinha envolvimento com muitas pessoas que roubavam carro, que desmontavam carro, porque a gente, no meio dessa turma, a gente precisava de peças, de roda de magnésio, então a gente era cúmplice, indiretamente, Sim. a gente era cúmplice de determinadas coisas. Então, eu estava indo para um caminho que poderia, possivelmente, até me prejudicar. Eu poderia, ainda que eu nascido, veja só, hein? Eu nascido no Amarelinho de Irajá, todo mundo conhece, né? Que depois se Eu já ouvi formou falar isso. uma grande favela, a favela de Acari, Sim, ali sim. o complexo de Acari.
foi formado ali. Eu nasci e criado Contexto de comunidade. Né? no Amarelinho de Irajá, ali em frente ao Ceasa. Era só os prédios, não tinha nada. Depois foi se formando. Eu vi a bandidagem crescendo, se montando, se formando, se armando. Hoje, 98, 95% dos meus conhecidos e amigos, todos foram mortos. Todos entraram no vício, todos estão presos. Preso, morto ou sumido. Porque era o caminho que se seguia ali. E graças a Deus, Deus nos livrou disso. Glória a a minha mãe Deus. era uma pessoa muito sofredora, mas era uma pessoa decente, uma pessoa assim do lar, e tentava nos corrigir, tentava nos direcionar, ainda que sem aquela presença de Deus, mas eu sempre achei que A graça comum, né? Deus sempre guardou. Deus sempre nos guardou, Deus sempre já tinha nos direcionado, nos chamado. Eu não gostava de determinada coisa quando criança, de carnaval, de se fantasiar. E aí minhas irmãs falaram assim, tu vai dar para padre. E louvado seja o nome do Senhor. Amém. Estavam profetizando que eu Erraram seria, por um pouco, que eu né? seria um sacerdote, que eu seria Sim. uma pessoa que iria ministrar a palavra do Senhor. E eu falava assim, tá bom, eu vou ser padre, mas eu não gosto disso. E voltando, né? Na quarta-feira eu tinha que estar na igreja, porque na sexta os meus amigos iam me chamar, pastor. Iam me chamar, Abraão, para tomar cerveja, para beber, para ir para o Pega, para rodar o Rio de Janeiro, na Barra, fazer racha, nos bairros, né, que tinham os Pegas específicos. Aqui na Penha tinha, ali na Brás de Pina, e em alguns lugares específicos tinha Pegas mesmo, violentos. E eu tinha que decidir. E aí eu vou mandar um outro agradecimento. Posso mandar, né? Pode. Pastor Luiz Carlos Gouveia e Antônio Carlos Gouveia. Esses dois irmãos gêmeos, eles trabalhavam na empresa que eu trabalhava. E eu chego na segunda-feira e eu era o cara mais zombador, mais zoador, mais desbocado que tinha na empresa. E aí eu fui logo direto nele e falei assim, cara, você não sabe o que aconteceu. Aí ele, o quê? Eu falei, eu entreguei minha vida para Jesus, não sei nem o que eu faço. E agora? E aí esses dois homens de Deus, depois eles se tornaram pastores, já estavam no seminário, ele falou assim, não tem problema, nós vamos tirar o almoço para a gente te dar um estudo bíblico. Uau. Então eu já tive o apoio, isso é importante para qualquer uma pessoa que se converte. Uhum. Tem que ter o apoio de alguém, tem que ter alguém para abraçar, para ensinar os primeiros caminhos. E eles foram muito importantes, fica aqui meu agradecimento para eles. E eles ali, na quarta-feira, eu estava na igreja. No domingo, eu estava na igreja. Mas quando eu cheguei, a minha esposa disse que eu dormi de um jeito e acordei de outro. Porque eu queria uma mudança total. No sábado, Abraão, no sábado, eu tinha em casa um bar de bebidas, meu irmão viajava muito, tinha para mais de 60 garrafas de bebida, de tudo quanto era bebida, que ele trazia uísque, trazia aquelas bebidas de fora, bebia muito, não era pouco não, bebia muito e muito mesmo, e esse era um mal até da família, porque meu pai também bebia muito, e meus irmãos mais velhos também beberam muito, e isso parece que vinha de geração em geração. O espírito saía de um e passava para o outro. Isso, as pessoas às vezes não querem compreender que a maldição hereditária. Não existe maldição hereditária. Existe um demônio que comanda ali aquele lar, aquela família, e que ele vai assumindo as formas de um para o outro, passando de uma pessoa para outra. Eu vi meus irmãos mais velhos morrerem, 2 deles aceitaram Jesus, se converteram, mas eles viraram beberrões. Um deles até morreu com cirrose por causa de tanta bebida, para você ver. E um outro, esse que está vivo, ele também tem esse problema de beber. Por isso que ele está separado, mas por causa da bebida, para você ver. Que ainda não se libertou esse demônio, esse espírito, que é um espírito que faz que as pessoas bebam, adulteram,
se leva para o caminho do vício e façam coisas erradas. Por isso que é muito assim, quando a gente chega numa comunidade, a gente vai muito para a comunidade e fala para pessoas viciadas, drogadas, pessoas que estão ali no meio do vício, que a gente tem que ter palavra de autoridade para repreender, porque aquilo ali é um espírito, é um principado que domina, é um demônio que domina. E aí eu pude ver na minha vida que eu estava caminhando aquilo, tudo que eu não gostava, que eu não queria para minha vida, mas eu estava caminhando para aquilo. Porque Glória a Deus. eu vi minha mãe se separar, eu vi nosso pai não criar a gente por causa da bebida e eu estava caminhando para esse mesmo caminho. E eu agradeço muito minha esposa, né, muito querida, que me conduziu para a casa do Senhor. E aí no sábado tu pegou as garrafas lá. Sentei no meu portão, virei todas as garrafas, pastor. Os vizinhos ficaram loucos, me dá. Eu falei, não serve para mim. Não serve. Uma semana eu dizia já, não serve para mim, não serve para ninguém. Não é bom para mim, não é bom para ninguém. E eu virei as garrafas, esvaziei ali na calçada e a bebida toda correndo pro ralo. Eu falei assim, aqui acaba isso na minha vida. Glória a Deus. Nunca mais Glória a Deus. coloquei uma cerveja, um chopp, nada vezes nada na minha boca. E sentiu falta, pastor? Nunca. Glória a Deus. Nunca senti falta. Nunca me fez falta de nada. E aí domingo eu estava na igreja, primeiro culto. E aí eu ainda era jovem, né? Com 20 e poucos anos, 25 anos. Aí eu fui para a reunião primeiro dos jovens, pastor de jovens, né? E lá conheci os jovens casados, jovens solteiros e tudo. E ali eu conheci um jovem, o Roberto Matos, que é outro também que eu tenho que agradecer pela vida dele. Ele era o diretor de evangelismo da igreja, da juventude. Eu falo para as pessoas, ande com crente, ande com pessoas mais crentes do que você. Sim. Porque quando você anda com pessoas assim, você vai adquirir as habilidades e vai adquirir as virtudes e vai adquirir também a unção. Por que Eliseu escolheu largar tudo e seguir Elias? Para adquirir essa bênção. Por que Josué estava ali colado com Moisés? Para adquirir essas habilidades. Então, eu comecei a andar com ele, ele falava assim, domingo de tarde tem evangelismo, você pode? Posso. E já no primeiro momento de Primeira vida crente, semana. aí não teve... Posso. Terça-feira tem culto no lar. Você pode? Posso. Quarta-feira tem culto de oração. Posso. Sexta-feira tem reunião de jovem. Posso. Eu ocupei a minha mente. Por isso que a Bíblia fala sobre isso. E ontem a palavra do pastor Mihani foi muito abençoada sobre ocupar nossos pensamentos. A nossa mente tem que ser renovada. A nossa mente tem que ser mudada. E ali eu ocupei a minha mente e aí vi também uma necessidade muito grande. Ele precisava de alguém para ajudar ele no evangelismo. Onde eu fui parar? Na equipe de evangelismo. Ele me torna vice ele era o diretor de evangelismo e eu passei a ser o vice. Meu Deus. Com um mês. Isso qual a igreja? Lá na Igreja Batista. Com um mês de igreja? Com um mês de igreja eu era o vice de evangelismo. Aí eu ainda não tinha sido batizado. Eu falei, eu quero me batizar. Gente. Eu quero me batizar. E aí eu aprendi, porque todo dia eu chegava em casa às 6 horas da tarde, eu pegava a minha Bíblia, quando eu não estava na igreja, e ficava lendo, porque eu tinha que saber tudo. Lendo até meia-noite, 1 hora da manhã, revirando o Novo Testamento todo, e ali aprendendo com o Espírito Santo. Eu ficava no canto, falava com o Espírito Santo, e o Espírito Santo ia me dando as direções. Meu Deus. E ele ia conversando comigo, aprende isso. Eu estou te tratando nisso. E curando nosso casamento, restaurando nossa vida e dando um jeito total e completo. Ele é assim, ele é um restaurador. Ele é o ajudador. Amém. Ele é o nosso guia. O Espírito Santo é uma pessoa. Não é uma influência, ele é uma pessoa. E ali fui tendo intimidade, relacionamento, comunhão com o Espírito Santo.
Por isso que em um mês eu já estava na É, frente. Uau. É interessante ressaltar que, assim, é um caso atípico, né? Sim. É muito difícil você ver alguém com um mês de evangelho e se tornar referência em alguma coisa, mas a gente entende também que a obra do Espírito, É, Espírito ela é Santo. individual, né? E aí eu com o Roberto Matos, ele agora também é pastor também, da Plenitude, lá no bairro de Guadalupe, nós fomos naquela trajetória fazendo os trabalhos da igreja até o mês de dezembro. E a Igreja Batista todo ano tem aquela renovação, aquela Aham, mudança de. Diretoria. Aí ele chega e diz: Ó, eu tô aqui já 2 anos seguidos, eu preciso passar o cargo. Você vai ser o diretor de evangelismo. Meu Com Deus. 6 meses eu estava Com 6 meses. diretor de evangelismo de uma igreja. E já tinha sido batizado. Não, aí eu pedi batismo, pedi tudo, tinha sido batizado em Meu novembro, Deus. porque atrasaram o batismo, era para me ser batizado logo. Eu vou falar uma coisa aqui também muito interessante. Quando eu me converti, antes de me converter, eu falava mal de dízimo de oferta. Eu dizia que o dinheiro era para o pastor, que o pastor gastava o dinheiro. Quando eu me converti, eu também fui fuçar sobre isso, eu entendi que era uma adoração. Então, no segundo mês, eu vi as pessoas com envelope, que tinha um nomezinho, com aquelas datas, antigamente era assim. É. E aí eu falava Talãozinho. assim, eu não recebi esse envelope. Aí o tesoureiro, falava assim, não, mas você ainda não é membro, você não pode ter esse envelope não, você pode dar como oferta. Eu falei, não, eu quero dizimar. dar dízimo. A minha oferta eu dou todo culto, mas eu quero dar meu dízimo. Ele falou, não pode, não pode. Eu falei, fala com o pastor. Gente, amor. Para você ver, no outro mês eu já estava com meu envelope de dízimo. Glória a Deus. Eu não sei se funciona assim ainda na igreja não, batista. Já mudou um não, pouco. não Hoje é o muda. Pix, é o QR Code. Agora pode todo mundo liberar e dar o. Isso. Agora tem um dízimo Mas tinha do não isso, membro. tinha isso Tinha. Aí, talãozinho. aí cheguei a eu pegar passei isso da aí. dízimo, logo depois batizei, depois fui levantado diretor de evangelismo. E ali começou uma trajetória assim incrível e impressionante. Você estava com quantos anos nessa época, pastor? Uns 26 anos, mais ou menos. Meu Deus. E ali Começou a queimar essa chama. foi algo assim, eu não pensava em outra coisa a não ser o evangelho. E ali nós fomos para as favelas, fomos para as ruas, montamos palanque, fomos para a praia. Naquela época tinha muito ar livre, né? Culto de ar livre. Muito, de carregar caixa na Sim, mão, sim. guitarra, vambora pra lá, microfone, era na boca de megafone na rua, era no trem, era no ônibus, era nas praças, era em todos os lugares, porque o evangelho tinha que ser pregado como tem que ser pregado até o dia de hoje. Esse contraste, eu acho que entre essa geração e a geração atual, né? Porque você está falando ali de final de anos 80, 90. Isso. A gente vivia realmente um mover muito grande do Muito Senhor, um grande. despertamento, crescimento da fé cristã e no contexto evangélico. E essa urgência havia, eu acredito que de maneira geral, né? E a gente hoje vive um cenário em que já não é diferente ser evangélico, né? Tá se tornando a nova moda, de repente. E, por outro lado, um esfriamento, né? Um esfriamento dessa força evangelística, né? As igrejas se multiplicam, mas a relevância social parece estar reduzindo. Eu também acho isso. A gente diz que essa geração é diferente daquela que nós nos convertemos. Existia muito mais vigor, muito mais fogo dentro das pessoas para que o evangelho fosse pregado a todo custo, de todas as formas. Hoje, tu leva um cantor gospel na igreja, famoso, ela fica lotada. Mas se tu chamar para oração, ela não fica lotada. Meu Deus. Se tu chamar para uma consagração, ela não fica lotada. Se tu chamar para um evangelismo, não fica lotado. Está aqui o nosso amigo, né, o diácono missionário, né, que eu considero como missionário Anderson, que experimenta isso. Mas nós temos feito um trabalho assim muito lindo e já se passaram todos esses anos, 36 anos. Eu tinha
aquela idade. Hoje eu tenho 62. Hoje eu tenho 62 anos. Mas eu posso falar como Caleb. Ainda com Eu ainda vigor. estou com o mesmo vigor, com a mesma E condição vou tomar aquela física terra lá. para fazer o que a gente Amém. fazia lá no Glória a início. Deus. Porque não existe, pastor, não existe esse negócio de primeiro amor. As Eu pessoas creio nisso. colocam É. umas frases, mas no meu primeiro amor. Mas como assim? Não é o mesmo amor? Mudou o amor? O segundo amor tem que ser maior que o primeiro. O Existe terceiro. o segundo, o terceiro, o quarto, até qual grau de amor tu tem que viver? Eu estou vivendo ainda o primeiro Glória a amor, Deus. Glória a o Deus. amor de entregar a vida para Jesus, o amor de atender o chamado de Jesus, o amor de pregar o evangelho para Jesus. Não há uma diferença sobre isso. O mesmo amor que eu tinha quando eu aceitei Jesus, me converti lá em 1989, é o mesmo amor que a gente sente agora. Glória Para a Deus. adorar, para cantar, para orar, para participar, para organizar, seja da forma que for. Uma coisa sobre isso, né? Você estava falando sobre amor, e eu lembrei do casamento. E a experiência que eu tenho de casamento é que quanto mais eu conheço, mais eu amo. A gente está vivendo uma fase agora de esperar neném, né? E eu tenho visto o amor crescer. Que bom. É muito difícil pensar numa relação entre noiva e noivo, de igreja, entre escolhido pelo Senhor e parte da noiva e noivo, num amor que decresce, né? Na verdade, esse amor ele tem que ser crescente e constante. Tem que ser construído. Sim, Eu hoje tenho 40 anos de casado. E eu posso falar, eu tenho uma mulher excepcional. Que com 17, ela tinha 17, eu fiquei noivo quando ela tinha 17, 6 meses depois nós nos casamos, ela fez 18 na sexta, casamos no sábado. Era uma menina, né? Eu sim, tinha sim. 22, ela tinha 18, fez 18, casamos. E, como ela diz, ela foi ensinada para ser uma mãe. Ela foi ensinada para ela ter uma família. Ela tinha uma boa referência familiar. Sim. É muito importante quando o cristianismo está na família. Ela tinha uma referência família. Eu não tinha referência familiar, mas ela tinha. E ela me conduziu nesse período todo. Ela sempre está junto, me ajudou. E é construído, é como se construir, chegar num local, você chegou num local e colocou a tua casa. E ali ainda não tem calçada, não tem esgoto, não tem poste. Vai se desdobrando, né? Aí se coloca poste, se coloca o canamento de água, se faz o esgoto, mas ainda não tem a rua, tá, pastor? E essa rua precisa ser pavimentada. É interessante isso, porque a gente vai pavimentando a rua e o trajeto até aonde for preciso. E o casamento, o tratamento de amar a sua esposa e ter os seus filhos, é uma pavimentação que não acaba nunca, porque depois vem os netos. Então a rua é longa, a trajetória é longa. Eu falo para ela assim, eu fico pensando, até Jesus voltar, se ele não voltar, eu me vejo velhinho do teu lado, gente segurando nossa mãozinha, um ajudando o outro, fazendo um cafezinho, coisa simples. Sim. Agora, mais simples ainda, mas coisas importantes, de estar do lado. O casamento é isso, E eu creio que a união. essa relação nossa com o Senhor é de construção, né? Sim. Pastor, na tua opinião, qual é. A gente tá falando sobre as diferenças de geração, né? O que você acha que tem feito essa urgência da pregação decair nos dias de hoje? O que tem anestesiado a igreja? Então, eu acho que, eu digo assim, eu fui forjado como que no fogo. Com 6 meses eu era diretor de evangelismo, fiquei 2 anos nessa gestão, produzindo todos os tipos de eventos. Eu tinha, a igreja foi crescendo, cresceu. Quando chegamos lá, ela tinha umas 60 pessoas, e depois que eu saí, fiquei uns 3 anos lá, né? E tinha 120, 130 Glória a pessoas. Deus.
duplicou a igreja. Mas eu tinha 1/3 da igreja na área de evangelismo. Eu tinha 40 pessoas trabalhando no evangelismo, nos cultos dos lares, nas reuniões externas, nos trabalhos de resgate. Então, tinha uma igreja envolvida em departamento, mas tinha uma outra igreja envolvida em ganhar almas, com visão de evangelística, pregar o evangelho. Hoje, as pessoas vão para a igreja do me dá, me dá, me dá. Querem ouvir palavras bonitinhas, querem ouvir palavras feitas e diz assim, eu não vim aqui para ser confrontado. A palavra que eu quero falar é essa. O evangelho é uma palavra de confronto. Jesus, ele tinha uma palavra suave, mas ele confrontava muita coisa, confrontava a religiosidade, confrontava o cerimonial religioso e as pessoas eram edificadas, porque as pessoas diziam, mas que ensinamento é esse que ele está trazendo? Ele confrontava. Hoje, se a gente confrontar muito na igreja, a pessoa não gosta. E sai, né? E troca de Vou trocar, igreja, vou pra porque outra. lá na outra igreja tem aqueles ultra mega pregadores que foram treinados, foram ensinados para pregar um evangelho que é diferente do meu. Que é um evangelho meio que psicológico, terapêutico, É o fim dos meio tempos, que coach. Há uma reclamação no meio evangélico sobre isso, que as pessoas colocam o evangelho e prometem coisas que não podem cumprir. Sim. Eu não posso dizer que você vai ser vitorioso o tempo todo, abençoado o tempo todo. Eu tenho que falar para você, mas você vai passar por um momento difícil. Sim. Você vai passar por situações difíceis. E é essa hora que você vai aprender a lidar com Deus. Porque o próprio Paulo diz, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O apóstolo Paulo disse, eu tenho um espinho na minha carne. Satanás me esbofeteia toda hora. A gente então entende que ele tinha momentos de glória, momentos de poder, de manifestação sobrenatural, mas ele tinha os problemas pessoais dele que ele tinha que enfrentar. Mas as pessoas não querem enfrentar, querem ser o tempo todo abençoado pela igreja ou pelo pastor. E quando o pastor não está junto, aí diz, o pastor não falou comigo. O pastor nem deu a paz do Senhor. Ele, Senhor, passou. O pastor não me abraçou. Eu, numa maior luta aqui, eu não recebo uma oração. Mais ou menos assim. É porque, pastor, as pessoas às vezes estão indo para a igreja com foco errado, né? As pessoas que não vão para a igreja com um pensamento de entrega, né? Eu vou lá entregar um culto ao Senhor. Eu vou lá adorar o Senhor. Eu não vou lá para buscar algo. Sim. Então as pessoas estão indo para a igreja com foco errado. E esse foco e aí atrapalha nas coisas. Só que eu ministrei isso ontem, cara. Isso. Né? As pessoas às vezes têm na só bênção apostólica, chegam a fazer assim, cara. Para não parar de correr, né? Não, porque as pessoas só querem. E as pessoas não querem entregar. Então, o nosso foco como cristão, a gente precisa ir para a igreja para entregar um culto ao Senhor. Domingo eu me arrumo, eu não vou lá para ver o pastor, eu não vou lá para ver o ministério do louvor, eu vou lá para adorar o Senhor, eu vou lá para cultuar o Senhor. Então, isso está faltando. E às vezes isso atrapalha no ministério de evangelismo. Sim. No ministério de oração. Que é só serviço, né? Que a pessoa vai servir. E aí a pessoa não quer, tipo assim, poxa, eu tenho que servir, eu tenho que entregar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que orar. Então as pessoas não querem isso. As pessoas só estão querendo... Vem a nós. Só vem a nós. Eu acho que isso é... Até quando a gente fala assim, pode parecer que de alguma maneira a gente está condenando algum tipo de gente que pensa assim. Só que eu acredito que isso é algo tão geral e da nossa realidade. Então a pessoa, ela tá num mundo onde tudo é feito para servi-lo. Onde a comida é self-service. Eu acho que é muito superficial. Exato. Esse é o evangelho, as pessoas aceitam Jesus, mas não eles aprofunda. estão andando na superfície. Quando eles deveriam caminhar mais para dentro. Foi assim que o profeta ele disse. As pessoas não leem a palavra. Aí andou até os artelhos, vem um pouquinho mais. Foi até os joelhos, vem mais. Foi até a cintura, vem mais. Então, o nível de crescimento é se aprofundar mais, mergulhar mais
na presença de Deus, no Espírito Santo, para poder receber esse recebimento. Verdadeiro. Ele não é material, ele não é familiar, ele virá. Quando você se aprofunda, quando você se lança nas mãos do Espírito Santo, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que vai nos dar todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ó, busque o meu reino e eu vou acrescentar as demais coisas. Tudo isso que a gente tá de mão estendida Sim. são Juntar as coisas. coxinhas. Conchinha, né, Major? Conchinha assim, né? Pra não Coisas. escorrer nada. Quando na verdade, o que nós temos que buscar hoje é a presença de Deus, é o Senhor Jesus. É a prioridade, né, pastor? Eu gosto muito de usar aquele texto da mulher samaritana. A prioridade dela era apenas buscar água naquele Isso. poço. Só que ela tem um encontro com Jesus. E com esse encontro com Jesus, ela muda a prioridade. Ela deixa o cântaro Mudança de de lá mente, né? e ela volta para sua cidade, traz a sua cidade quase toda aos pés de Jesus. Então E mudou era a prioridade. interessante o ministério evangelístico de Jesus, que era muito específico, né? Como ele fez lá com o demoniado de Gadara, ele fez com a mulher samaritana. Ele tratou exatamente de uma questão social, religiosa com ela, e uma questão muito pessoal. Sim, Ela falou, chama lá teu marido. não tem. Ele já sabia. Aí ela, não tem, eu sei que tu não tem, tu já teve 5, e esse que você tem aí não é teu. Meu Deus. Aí, tu é profeta, sou mais do que profeta, se tu me pedir a água que eu tenho para te dar, você jamais terá sede. E ali ele se revela para ela, e aí sim, há uma mudança. Quando Deus se revela para a pessoa, tem que haver mudança. Sim. Não pode ser tão simplesmente, eu entrego minha vida para Jesus, eu vou para a igreja. Ir para a igreja não quer dizer nada, andar com a Bíblia não quer dizer nada. Dar glória a Deus e aleluia também não quer dizer nada. Não é sobre a O estética. que tem que acontecer é uma mudança, uma transformação. Tem que haver a transformação de dentro para fora. Não é o estereótipo, não é mudar a roupa, não é mudar as coisas assim, a aparência. A metanoia. Né? Não é uma coisa superficial. Tem que ir mais profundo. E a gente não vê isso, Abraão, nessa geração. Louvado seja o Senhor. A gente está falando da maioria. Isso, de mas, maneira geral. mas nós temos visto, em termos bem menores, que agora, nesses 2, 3 anos para cá, tem se levantado uma geração de jovens da juventude, da adolescente, pré-adolescente, que estão se levantando com força de adoradores. Amém. Aleluia. Pelo menos a gente tem experimentado isso nas nossas igrejas, Cara de Leão, e ali temos visto o que Deus tem feito na vida de pré-adolescente. Eu dirigi o ministério ali da Cidade do Leão de pré-adolescente. Eram 92 pré-adolescentes, com uma equipe de 25 pessoas trabalhando no adolescente. Tínhamos quase 140 infantil, crianças, né? 6 salas, umas 140. E umas 80 pessoas trabalhando com as crianças, para você ver. Eu dirigi os 2 ministérios. E a gente viu e temos visto lá como Deus tem evoluído através daquelas crianças que se juntam com os pré-adolescentes, porque lá vai até 9 anos, até 8 anos fica no infantil. Mas quando dá 9 anos, joga ele para o pré-adolescente. Lá de 9 anos até 13 anos, fica numa igreja, são vários anexos lá, a Cidade das Crianças. Aí a gente vê a igreja do pré-adolescente, que é o Ox-Kid, né? Com uma força poderosa, os adolescentes e os jovens. Então, são 4 setores que está sendo feito, treinado na Igreja Cara de Leão, inclusive lá no Recreio. Nós fizemos agora acampamento dos nossos jovens e adolescentes, que tem vindo, sim, uma geração, Abraão, que está vindo para adorar. Glória a gente Deus. vê, eu estou falando da nossa igreja agora, Sim. que hoje eu sou Cara de Leão desde 2021. Eu estou falando da nossa igreja, mas eu tenho visto isso também em igrejas grandes, fortes, como
como a Atitude, como a Lagoinha, agora mudou Novos Começos, né? Temos visto isso, igrejas fortes treinando. Vocês relataram agora que teve o culto ontem com um monte da juventude, né? Que vieram de um acampamento, eles vêm tudo, né? Vem tudo aceso, assim, Animado. incendiados, né? Então tem que continuar esse trabalho. Mas houve uma perda de uma geração aí. Um Eu intervalo acredito onde... que do ano 2005 até 2020, nesses 15 anos, tivemos uma perda muito grande, sim. Né? Mais ou menos. Verdade. Pastor, queria ouvir um pouquinho das tuas experiências evangelísticas. A gente tem uma vida de caminhada. Eu ouvi uma de uma muito inusitada, hein? No calçadão de Copacabana, que eu quero ouvir. Mas eu queria ouvir algumas Essas são experiências. as estratégias, né? Sobre estratégias de a evangelismo. gente criava umas coisas, e essa foi muito interessante. Eu ainda era diretor de evangelismo da Igreja Batista. Nós resolvemos ir para a praia de Copacabana, onde tinha igrejas assim, tipo a comunidade Zona Sul, que montava palanques. A Universal montava palanque, e a gente não tinha como levar palanque para Copacabana. Mas depois, no outro ano, nós levamos palanque para a Praia da Bica, na ilha. Tá? São duas histórias. Isso em que época? Quando chegou em 1991, quando se podia fazer o culto religioso na praia, e inclusive todos os terreiros também faziam. E aí nós chegamos lá na praia de Copacabana, aí nós tínhamos 2 barracas de acampamento para guardar as coisas e uma tenda que nós levamos. Meu cunhado era seminarista e a gente falou, estávamos ligados com a Jocum para dar ajuda a gente. E aí a gente falou pro meu cunhado assim, ó, você se veste todo de branco. E algumas pessoas toda de branco. E ali, meu cunhado vai ficar lá dentro, forrar uma toalhinha, e mais uns 4 ou 5 do lado de fora, todo de branco, e nós vamos montar uma fila aqui. E nessa fila, nós vamos falar que botamos uma faixa assim, venha se consultar com o Pai das Luzes. Pai das luzes. Saímos no jornal. Saímos no Jornal do Globo desse ano. Tá lá a foto nossa. Evangélico faz estratégia de evangelização. Caraca, Nós começamos 10 horas da noite, fomos até 5 horas da manhã, Meu fila Deus. sem parar. Mas é interessante, uma coisa interessante lá, que nós chegamos lá, e aí eu falei assim, gente, a gente precisa enfeitar isso aqui. Aí mas como Botaram assim? vela, não, né? Ó, nós pegamos as velas. Ó, escuta essa aí, ó. O que é impuro vai se tornar puro, tá? Amém. Não existe Senhor. nada que não seja que o Senhor não possa ajudar. Nós fomos andando pela praia, pegamos aquelas flores, aqueles coisas de despacho todinho. Pegamos as velas, fizemos um caminho de vela assim, ó, sinalizando a entrada da tenda. Adornamos a tenda com flores, com as flores da macumba, do macumbeiro lá. E fizemos aquele caminho ali. Olha, aquilo ali chamou muita atenção. E quando entrava... Isso foi na virada? Copacabana, na virada. Na virada do Na ano. virada do ano. Na virada do ano. Cara. E ali a fila, muita gente, turista, Não, de tudo lotado, quanto é né? lugar. E a gente falava assim, ó, a pessoa que vai te atender lá vai conversar com você, vai revelar a tua vida, mas você não pode falar para ninguém. Quando chegava na beira da fila, né? Porque tinha uma fila enorme. Aham. Quando tava chegava perto de na entrar. beira da fila, a gente partia a fila assim, ficava um tanto da fila para cá e a gente trazia ele para quase na porta da tenda. Mas ali a gente dava instrução. O que você vai ouvir aqui vai impactar a tua vida. É para você, porque você chegou até aqui. Porque eles enfrentavam uma fila de quase uma meia hora para chegar aqui na Meu frente. Deus. Meia hora em pé numa fila para poder ser atendido. Quando entrava, meu cunhado já estava se formando pastor, então ele estava muito bem instruído para usar os textos evangelísticos, falar sobre o Pai das Luzes, sobre mudança de vida e falar sobre o futuro. Aí ele fazia, dá a mão aqui. Aí ele falava assim, era assim, ó, começava assim, dá a mão aqui, senta aí. Aí sentava, ali ele segurava a mão e ali ele ia
discorrendo ali a mensagem divina. Não Glória a falava Deus. de Jesus de imediato, mas ia falando o que Deus tinha para aquela vida, por que que ela estava ali, que se ela estava sofrendo, agora era a hora de acabar o sofrimento. E ali encontramos muita gente que queria se tirar a vida, encontramos muita Meu gente que Deus. estava separado de família, encontramos muitos problemas que aí depois a tenda era fechada assim com uma telazinha, né? Aí depois fala assim, então agora vamos nos levantar para orar. E já tinha sempre duas pessoas, um casal que ficava dentro com ele, ficava na porta. Chegava na hora da oração, eles entravam, Isso entrava uma pessoa por vez. uma pessoa por vez. Aí ali orava-se aquela pessoa, e aí quando saía, já saía com o casal assim, levava ele para o lado outro de lado. trás, dali ele conversava mais um pouco, né? E falava assim: você foi abençoado? Tinha gente que chorava, fomos Uau. muito abençoados e vamos mudar nossa vida. E a gente Glória falava a assim: Deus. então não fala nada para eles não, deixa eles ouvirem o que Deus tem para falar para eles. Que aí depois meu cunhado falava: você quer entregar a tua vida para Jesus Cristo? Nós somos a igreja de Jesus. Aí a pessoa entregava a vida para Jesus. Uau. Pô, foi assim. Coisa linda. Mas vocês fazem todo ano? Não, Ou aí foi a primeira no vez? outro ano nós falamos, vamos fazer um palanque. Aí arrumamos um palanque, mas aí no outro ano Copacabana proibiu Proibiu. de colocar lá. Aí nós já estávamos arrumando palanque, som e tudo. Aí vamos levar para a Ilha do Governador, porque lá não está proibido ainda não. Aí fomos para a Praia da Bica, também outro evento assim incrível, mais de 500 pessoas entregando a vida para Jesus. Meu Já era um Deus. negócio assim absurdo dos assim, as pessoas naquele momento de oração, a gente dava uma palavra e louvava e trazia testemunho de pessoas, e a gente ia trazendo testemunho, ia pregando, e era, vamos orar, e quem quer entregar a vida para Jesus, era uma coisa, já tinha pegado prática. É muito importante Sim. a gente Desenvolver, né? se preparar e melhorar o trabalho daquilo que a gente faz. Hoje, dali, nós fizemos muito trabalho. Teve um que nós fomos montar numa praça, um evangelismo na praça. A gente fazia muito na praça. Porque nós tínhamos declarado guerra contra o inimigo lá no bairro. E aí nós tínhamos feito jejum e oração, e que é muito importante. Jesus falou: essa caixa de demônio só sai com jejum e oração. Então a equipe toda fez jejum e oração para a gente amarrar o principado. Era um bairro de Guadalupe, tinha muito viciado, muita gente viciada. Vizinhos mesmo, gente boa, mas tudo viciado em cocaína, em maconha. E a gente, nossa, e bêbado, muito bebarrão. E a gente não aceitamos isso. As igrejas vazias. Foi no tempo que a igreja estava vazia. Vamos amarrar. E pegamos a liderança das igrejas, fizemos assim, não tinha o WhatsApp não, mas fizemos nosso grupo, que a gente orava, jejuava. E numa certa vez, A união das igrejas, né? numa certa Interessante. vez, a gente passando na rua, encontrou uma pessoa incorporada na rua. Vinha andando, né? E aí encontrou uma pessoa incorporada. E eu já falei aqui no início que a gente tinha uma guerra, né? Guerra pessoal com o espiritismo, não com o espírita, mas com os espíritos que Sim. dominavam as pessoas. E nós declaramos guerra no bairro e tínhamos que encontrar um jeito de neutralizar a ação do inimigo. E a gente declarava que a gente tinha que amarrar a potestade, porque o principado estava tomando conta da região, mas a potestade da cidade e do bairro. E nós declaramos que tínhamos que encontrar aquela potestade. Olha o que aconteceu. Nós tínhamos marcado evangelismo, muito evangelismo de praça, né? Com palanque, com tudo. E ali tínhamos eventos para fazer, e aí encontramos uma pessoa incorporada. Puxa vida, que bom. Aquela pessoa incorporada estava cheia de gente. E aí eu passei, aí eu olhei, aí o pessoal falou assim: ó, tá incorporado. Falei: que bom, abre aqui. Ali foi um show. Tem hora que a gente tem que fazer desse jeito. Tem que colocar os pingos nos is, tem que mostrar quem é o Senhor e o que eles são e como eles agem. E ali nós fizemos um tribunal interrogatório. Meu Deus. E ele se declarou
que ele tomava conta da região. Olha, pastor, Olha. ele disse que ele que levava aquele bairro ali para o vício, para adultério, para destruição. E nós ali combatemos, amarramos, repreendemos e mandamos ele para o lugar dele e não teria mais autoridade sobre o bairro. Sabe o que aconteceu depois daquilo ali? O bairro todo começou a se converter, as igrejas todas, a Batista, Glória a a Deus. Presbiteriana, a Assembleia, todas as igrejas começaram a encher. Viciados, pessoas drogadas, pessoas bêbadas começaram a se converter, as igrejas ficaram cheias, a igreja Batista ficou cheia, mas cheia. E aí a gente tinha que ir para dentro da favela, porque muita gente nas comunidades, a gente chamava de favela na época, eles começaram também a se libertar, começaram a se converter, foi assim, uma coisa, quando a nossa igreja praticamente dobrou de quantidade. Meu Deus. E as outras igrejas também começaram a se encher muito. A gente estava tão envolvido com o trabalho de libertação que a gente era chamado de exorcista do bairro. Era um negócio assim, era um combate constante com as entidades, os espíritos malignos. E muitas vezes a gente nem percebe isso, né, pastor? A gente está tão ligado no mundo espiritual, né, do cristão, Do cristianismo, né? que a gente Que esquece o outro isso lado. aí. A gente Que há esquece que há existe uma uma guerra. batalha. Há uma guerra espiritual. Eles existem. E eles combatem o tempo todo para nos impedir de fazer o que tem que ser feito para a obra do Senhor Jesus. E é por isso que essa geração não foi ensinada a ser parte do corpo desse exército. Fala que é do exército de Cristo. Avançando, né? Não, até fala, você é um soldado, você é um Sim. exército, mas é um soldado que não vai para a guerra. Reservista. Um soldado que não vai para a guerra não pratica, não vence o inimigo. Está em tratado de paz. Deve ser. Dentro das regras do militarismo, se tem um exército e não combate o outro exército, então está em tratado de paz. Só que o outro exército, ele está sempre, constantemente nos combatendo, minando nossas forças, tirando um montão de gente da igreja, colocando problemas de dificuldade para causar desânimo e aí fazer com que as pessoas deixem até de crer em Jesus Cristo. E eu acredito que isso está mudando. Amém. Graças a Deus, estamos vendo aí um mover também dentro dessa área, em algumas áreas específicas das igrejas, que está mudando de novo. Nós estamos vendo que existe sim um combate muito grande com as forças do mal. A gente não tem que ficar só de mãozinha estendida, ó, ou conchinha, para não deixar nem escorrer. Tem que largar isso de mão e arregaçar as mãos. E a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Isso quer dizer que nós estamos numa luta, numa guerra. É como se jogar você no ringue e você entrou no combate, numa batalha. Você bate, você também leva. De vez em quando você leva uma. Porque você está no ringue para brigar, você leva. Mas só que tem uma diferença. Tem uma diferença, pastor Elis. Que a mão do Senhor é contigo. Aleluia. E quando a força do Senhor é contigo, você vai levar, você vai se defender, mas quando essa mãozinha se mexer, igual o Popeye, né? Quando a unção descer, você vai pegar e vai bater, pá! Glória a Deus. E ele é neutralizado Glória a na Deus. sua vida, na vida de uma pessoa, na família de uma pessoa. É muito interessante. E é muito bom te ouvir, pastor. 36 anos de guerra e vitória. 26 vou fazer de pastorado. De pastorado Eu fui, e 36 anos de fui conversão. consagrado 10 anos depois que eu me converti. Eu já liderava igreja, já era assim considerado líder de obreiro, Sim. treinava obreiro. Quando nós fomos para a comunidade evangélica, primeiro que eu estava iniciando a igreja, né, fomos para o retiro, né? Aí lá eu tive uma visão de Deus, né? Aí eu não conhecia muita gente, fui convidado para ir no retiro daquela igreja que estava iniciando, e lá eu tive uma visão, duas palavras proféticas, uma visão e uma revelação. Ele tinha 2 pastores com ele, e aqui meu outro agradecimento, eu não posso deixar de fazer, pastor Laior Pina Servino, que me consagrou e acreditou no chamado, fez conforme Deus mandou fazer na minha vida,
10 anos depois, em 1999, eu estava sendo consagrado pastor. Mas já pastoreava e já dirigia, já abria igreja. Aí eu já era abridor de igreja. Já estava abrindo igreja, abrindo congregação, treinando obreiro. E aí, mas uns 10 anos, um tempo antes, nessa início da igreja, Deus me deu uma visão, me deu uma revelação. Eu falei, ó, os 2 pastores que tu tá contigo não vão ficar contigo. Ó, tinha uma semana que eu estava frequentando a igreja. Aí estava pro retiro, já para fundar a igreja, eu falei, pastor, fala uma coisa, Deus mandou dizer, os teus 2 pastores não vão ficar contigo. Eles não vão entender o chamado que tem na tua vida. Mas eu tenho uma notícia boa, Deus mostrou uma visão. Uma fileira de homens, jovens, tudo de terno e gravata. O Senhor ia ganhar muitos pastores, missionários e evangelistas. Olha ali. Eu falei, inclusive teus 2 filhos. Esses jovens que tu tá vendo aqui, esses jovens que tu vê, eles serão levantados, os teus obreiros. E aí eu fiquei lá. Futuramente eu treinei eles. Estava treinando, era líder de obreiro, treinei eles para eles também serem evangelistas, missionários, trabalhadores. E aí fomos abrindo congregações, igrejas, fomos para o Paraguai, fomos para São Paulo, fomos para Barra Mansa, fomos para Volta Redonda. Quantas igrejas, pastor, nessa caminhada? Não, eu participei da Igreja Batista. Não, de plantação, de abertura. Você falou que é abridor de igreja. 6. Glória a Deus. Depois eu abri mais 2 congregações. 8. Glória a Deus. 8 igrejas. Uma Que caminhada estão funcionando. Glória a Deus. viva, Estão funcionando. Amém. viva e vitoriosa. Isso. Pastor, que orgulho poder conversar com um herói na fé, com alguém que tem gastado a Como vida, a gente aprende, né, cara? Como a gente aprende. gastado a vida aos pés do Senhor, servindo. Ele, por ele. E como eu comentei, você falou que desde o momento em que você se entregou ao Senhor, Sim. ali foi instaurada uma guerra no ambiente espiritual. Uma guerra travada até hoje. Uma guerra travada e uma guerra de vitórias, onde já somos mais que vencedores, como você comentou também. E a gente costuma encerrar nossa conversa com 2 perguntas, e eu já tô com a minha aqui me preparando. Caramba. Pastor, eu sinto que muitos crentes hoje em dia têm medo do mundo espiritual. Tem medo do que o inimigo pode fazer, do que o gafanhoto, do que... E aí dá vários nomes para isso e vive essa vida ali de soldado com tratado de paz, igual você falou. Não se Tratado de envolve. paz. O que você diria hoje para esse irmão que se encontra nisso? E qual seria o conselho para quem quer se envolver nessa batalha e ter uma caminhada vitoriosa como a gente tem testemunhado hoje? Eu diria para esse irmão que ele foi chamado para fazer a obra do Senhor, para ser de fato um soldado nesse mundo que nós vivemos. E se ele foi chamado para isso, ele não pode recuar. Se ele tem medo porque alguém ainda não ensinou a ele o que ele tem que fazer. Então ele tem que aprender, ficar com quem não tenha medo. O mundo espiritual existe. E se a gente tratar isso com indiferença, o mundo espiritual da parte do inimigo vai se sobressair em nós. Porque o medo que a gente sente é o maior de nossos problemas. Eu não quero brigar, eu não quero lutar com esse inimigo porque ele vai me retalhar. Não temos que ter medo de retaliação. Não temos que ter medo dele tentar nos prejudicar. Agora, é claro, se você vai trabalhar na área familiar com casais, se prepare, porque ele vai vir para perturbar, destruir a tua família. Se você vai trabalhar na área que vai dar suporte financeiro para a igreja, ele tesoureiro, né? Ele sabe muito bem que ele vai vir para te perturbar, atrapalhar você nessa vida. Se você quer trabalhar na área de ataque, de frontal, de frente, infantaria, frente de batalha, se prepare, porque enquanto você está lá na frente, ele vai vir para destruir teus filhos, tua mulher. Então tu tem que ter
a proteção, a cobertura espiritual em todos os sentidos. É uma condição de que nós temos que entender. Nós estamos em desvantagem aos olhos dele, porque nós não enxergamos, não vemos ele. E ele trabalha o tempo todo contra nós. Mas nós temos uma grande vantagem. A poderosa mão de Deus. Glória A a Deus. sombra do Onipotente. Descansa. Como lá no deserto, Deus colocou a nuvem Glória a para Deus. proteger o povo dele. Colocou as colunas de fogo para cercar e proteger o povo dele. Ele ainda continua fazendo isso. Glória a Deus. Glória a Não Deus. podemos ter medo. Descanse na mão, sob a sombra do Onipotente. Onipotente. Glória a Amém. Deus. Pastor, para a gente encerrar, a minha pergunta, sempre eu acho muito interessante essa estratégia, né, que a igreja usa para evangelizar, né? Só lembrando aqui que quem quiser participar, né, Abrão, de Somos Um. outubro do Somos Um, a gente tem um projeto lá junto com os universitários de medicina lá em Vassouras, que a gente quase vai pra rua, se veste como um universitário, pinta a cara, né? Veste uma camisa. Vai pra saída Legal, da festa. E quem quiser participar, né, já tá Pode. convidado aí, já começa a pesquisar. Fica ligado aí no Fica site da ligado que Junta. Outubro tem de novo Somos Um. Eu lembro, não sei se foi alguém aqui do Rio de Janeiro ou o Ministério Mevan. Eles fizeram o evangelismo na parada, né? Naquela passeada da parada gay. E eles fizeram uma barraca também, escrito Retoque a Sua Maquiagem. E aí as pessoas entravam ali, acho que é o Ministério Mevan, do Luiz Hermínio. As pessoas entravam ali e retocavam a maquiagem, mas também uma oração, uma palavra é muito interessante. Maneiro. A pergunta que eu tenho para fazer para o senhor, eu lembro de um pastor que ele conta que ele estava fazendo um jejum para evangelizar. E aí ele fez um jejum para evangelizar durante uma semana, jejuando ali para fazer um evangelismo no final de semana. Ele conta que durante a semana ele deu mole, pegou uma banana e comeu uma banana. É até engraçado, né? Ele comeu uma banana. Quando ele terminou de comer essa banana, ele... Caraca, eu tô em jejum, não podia ter comido esse horário. Acontece, né? Aí ele sai para evangelizar. E aí tem uma pessoa possessa. E aí ele chega para essa pessoa e começa a dizer, em nome de Jesus, sai. Aí o diabo se manifesta. Quem é você? Você comeu uma banana hoje? É mole. E jogou na cara dele que ele tinha, né, não cumprido o jejum. Ele falou assim, com ou sem banana, sai em nome de Jesus. É isso aí. E às vezes, né, eu tô contando isso assim, mas às vezes as pessoas têm medo, né, de evangelizar alguém. As pessoas têm medo. Ontem anteontem, né, no sábado, eu tive uma reunião com a equipe de jovens e adolescentes lá da nossa igreja e a gente, como meta, a gente vai sair pra rua todas as sextas-feiras, pós-culto Juntos pelo Reino, a gente vai pra rua. 2 ou 3 ou 4 ou 5 a gente vai pra rua. Só que tem pessoas que têm medo de ir pra rua com medo do diabo. De encontrar alguém que vai falar e vai apontar o seu pecado, o seu erro ou uma falha que você cometeu no passado. O que o senhor diria para essas pessoas que têm medo de evangelizar por causa de ter medo do diabo? O que o senhor diria para essas pessoas? Então, a Bíblia diz, revesti-vos do seu poder. A Bíblia fala que não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Amém. Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que o diabo não pode te tocar. Se você entender isso, absorver isso de forma espiritual, você vai ser intocável. Amém. O inimigo pode te afrontar, o inimigo pode te acusar, porque essa é a função dele. Uhum. De afrontar, de acusar. Ele é um mentiroso, ele pode mentir. Ele pode criar uma narrativa em que você se sinta culpado e se sinta tão culpado que o teu pecado Incapaz. não pode fazer nada contra ele. O que eu recomendo nessa hora, é falar com o Espírito Santo. E falar, Espírito Santo, não sou eu que posso fazer uma coisa, mas é a tua presença. Amém. Porque o Satanás, ele sabe que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós é que não entendemos isso. É verdade. O que é maior que está em nós? É a presença de Deus.
e a presença do Espírito Santo e o próprio Senhor Jesus. Ele diz: estou convosco todos os dias, até o final disso tudo. Jesus nunca se separou de nós. Ele agora está em nós. Glória Ele a diz: Deus. eu estou em vós em mim. Glória a Então, Deus. se a gente entender, Jesus está comigo, eu estou em Jesus, Basta. o inimigo pode falar o que for, qual for a estratégia. Eu posso contar só mais um Com testemunho? certeza. Uma pessoa ficou incorporada há 7 dias. Uma pessoa dona de casa, 7 dias incorporada. Por fim, chamaram a gente para a gente estar lá. Fomos num culto na Igreja Batista. Aí era a nossa igreja que tínhamos Tava caçando que demônio. não. tínhamos nos convertido, mas nós já estávamos em outra igreja. Mas chamaram a gente e chegamos lá e vimos ela deitada num colchonete, estremecida, todo mundo fazendo uma massagem no braço, na perna, uma coisa assim esquisita. E eu falei assim: ó, ainda tá possessa. Aí, aparentemente, eles entenderam que eles deveriam fazer um culto de ação de graça. Foi na quarta, né? Na quinta-feira. Aí a irmã dela falou assim: vocês podem ir lá? Eu falei: eu não sei, eu não sou mais daqui da igreja. A gente vai. E nós fomos. Chegamos nessa casa, tava uma multidão da igreja lá. Para ver. Ó, para ver. Mas nem todo mundo sabe definir o mundo espiritual. E quando nós chegamos lá, ela estava abraçada com um diácono, muito meu amigo, hoje agora ele é pastor também, pastor da neopentecostal, né? Teve que aprender algumas coisas. Eu falei assim: ó, larga, porque ela está incorporada. Aí ele: não, ela está bem. Eu falei: ela está incorporada. Ela precisa ser liberta. Vocês estão fazendo um culto de ação de graça para uma pessoa incorporada? Meu Deus. Aí eles não levaram assim muito crédito, mas eu não podia fazer muita coisa, porque ali tinha diácono, tinha pastor. E ali, aí chegou, chegou 5 irmãzinhas de cabelo do cocó assim, Do coque. do coque, cabelinho branco. Chegou 5 irmãzinhas da Assembleia de Deus, que foram convidadas várias pessoas, né? E chegou já cantando aquele hino de fogo. Quando ela entrou, o bicho manifestou e caiu no chão. Quando ela rolou no chão, eu falei: calma, ela não vai se machucar não. Fizemos uma barreira assim, ela batia nas nossas pernas. Aí eu falei assim: agora é a hora da libertação. O marido dela não deixou. Não, pegou a esposa e levou para o quarto. Aí eu falei assim: vocês estão vendo isso? Esse demônio vai sair. Mas você que está aqui, que veio só para ver, quando o demônio sair, vai entrar no corpo de vocês. Porque ele vai procurar uma pessoa. Ó. Saiu quase todo mundo, foi embora. Falei: acabei com a festa. Acabou com a festa. Os comes com a festa, acabou. Porque quando esse demônio sair, vai entrar, vai incorporar em você. Se você não estiver firme com Jesus, se você não acredita nisso, eu não sei nem o que você veio fazer aqui. Aí ele levou lá para dentro. Nós tivemos que fazer um trabalho, foi tão espiritual. Os anjos de Deus vieram. Os anjos de Deus fizeram a caça aos demônios. Tinham 7 demônios naquela casa. Demônios mesmo, demônios. Que a mãe dela, que também era uma pessoa muito tradicional, começou a abrir o céu, abriu a visão espiritual, ela ia caçando os demônios. Na destruição desses 7 demônios, ela despertou. Nunca mais ela ficou incorporada. Foi algo assim sobrenatural de Deus. Foi assim. A dependência do espírito pra. Foi algo assim impactante. A gente lidar com coisas dos anjos, os anjos dando orientação. Vai lá, pega esse demônio. E ia pegando os demônios. Sabe o que tinha acontecido, pastor? Sabe o que aconteceu, Abraão? Ela foi ajudar uma senhorinha, e olha, a gente tem que ter cuidado com tudo. Foi ajudar uma senhorinha que bateu na porta da casa dela e pediu para ela comprar aqueles 7 duendes, bonequinhos, para ajudar ela. Ela foi, comprou, botou para dentro da casa dela 7 duendes, estatuazinha, para enfeitar o jardim dela. Tipo os 7 anões. Mas as estátuas já tinham sumido, desaparecido. Elas já tinham se transformado em demônios
estavam sumidas. O último deu muito trabalho, mas o Senhor foi falando, vai em tal lugar. Aí foi debaixo da escada, foi lá e o último foi destruído. Foi algo sobrenatural. Então, a pergunta, a resposta é que as pessoas estão na igreja, elas não querem se envolver com o mundo espiritual do inimigo. Até se envolve, busca a presença de Deus, consagração, adquire conhecimento bíblico e tudo mais. Mas se você está num exército e você não aprende a lidar o que tem contra você, você é uma presa fácil. Você tem que vencer isso. E a igreja precisa aprender e ensinar isso. Que nós estamos em guerra até a volta do Senhor Jesus. Glória a Deus, lembrei daquela música. Este é o tempo de guerra. Isso. Glória a Deus, pastorzão. Que prazer ter o Senhor conosco. A casa é sua. Benção. Deus continue Meu abençoando. prazer estar com você. Quero agradecer a você que está conosco até agora, que permaneceu aí. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Pastor, se quiser dar um abraço aí, uma saudação também pra gente encerrar, Esposa, ter liberdade. filhos, mandar um beijo. Eu quero agradecer aqui, conhecer vocês, né? São pessoas muito agradáveis e pelo trabalho, o programa, o projeto de vocês, que Deus Amém. possa continuar abençoando a vida de vocês. É muito importante. Essas histórias vão tocar no coração das Amém. pessoas. Você que nos Cremos ouve, nisso. vai ouvir aí no YouTube, na internet, que você possa entender o que nós estamos falando aqui, coisas sérias, espirituais. E é para edificação da tua vida. Agradecer a minha esposa, querida, amada, que eu gostaria até que ela estivesse aqui. Ela cuida da minha sogra, né? Uma mãezinha dela vai fazer 91 anos, não pôde estar aqui. Agradecer, que eu não posso deixar de agradecer também o nosso líder, a nossa liderança espiritual, que tem nos dado essa oportunidade para dar continuidade a esse trabalho, esse projeto missionário, evangelístico na Igreja Cara de Leão, agora lá no Recreio. Mas um grande abraço ao nosso apóstolo Ezequiel Teixeira. Queremos você aqui, hein, pastor Ezequiel? Olha aí, pastor. Estão falando aqui que querem você aqui. Então vou mandar um recado aí, ó. Vem pra cá. Deus abençoe você que nos atende, no público. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Deus Muito abençoe. obrigado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.